Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Estorgel, sou o professor Horácio e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre indústrias no Brasil. O tema da aula é Espaço Industrial Brasileiro. Quero dedicar essa aula aos meus alunos do ensino médio do Colégio Jean Piaget e para vocês que acompanham o canal, para vocês que estudam Geografia, História para o Enem, para os vestibulares e tal. Muito obrigado. Bom, o Espaço Industrial Brasileiro ele é um espaço ainda não completo, né? O Brasil é um país de industrialização tardia, ou periférica, se vocês preferirem. Nós fomos privados muitos séculos, né, de termos qualquer tipo de manufatura durante o Brasil colônia, e mesmo durante o primeiro e segundo reinado, o esboço de uma revolução industrial foi muito simples, né, muito travada no Brasil. Tivemos as iniciativas do Barão de Mauá, né, do Irineu Evangelista de Souza, que foram basicamente barradas aí pelos conservadores, fazendeiros escravocratas que o Brasil, né, sempre teve no governo, em especial no primeiro e segundo reinado. Então o Brasil, de fato, começa a substituir algumas importações do século XIX de uma forma muito rudimentar, de uma forma muito simples, né, e o nosso espaço industrial ele começa a ser produzido, a nossa revolução industrial, de fato, ela acontece entre as primeiras e segunda guerras mundiais, ok? Em especial na ascensão do governo Vargas, né, com a queda das oligarquias cafeiras de São Paulo. O governo Vargas vai ser um governo que vai dar ao Brasil, então, uma característica mais urbano-industrial, seguido pelo JK, seguido pela ditadura militar. Do fim da ditadura militar para cá, curiosamente, nós deixamos de nos industrializar. Nós estamos passando por um processo de desindustrialização, desconcentração industrial, porque as indústrias estão saindo dos grandes centros e indo para as regiões mais interioranas e para outros estados, especialmente do Nordeste, em busca de incentivos fiscais, em busca de matéria-prima, de regiões com menor custo de produção e também pelo fato do Nordeste estar mais próximo dos mercados consumidores europeus, norte-americano, né, e por aí vai. A outra questão é que nós estamos perdendo, né, empregos industriais. O Brasil nunca conseguiu acompanhar nenhuma revolução industrial, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Estamos caminhando para a quarta revolução industrial. E o Brasil também, obviamente, não acompanha. Tá? Então, nós somos considerados um dos países, se não formos o país, com a maior desindustrialização da história. Tá? O Brasil, de fato, é um país caro para se produzir. Apesar de ser atrasado, ele é caro. O custo do Brasil, custo de transporte, os impostos, né? Tudo isso torna o Brasil pouco produtivo. Né? Nós não temos uma malha ferroviária, nós não temos uma malha hidroviária eficaz no país, nós não temos um imposto unificado, nós não temos ainda tecnopolos gerando pesquisa, desenvolvimento e patenteando produtos que sejam produzidos aqui dentro do território. Acredito que há uma submissão dos governos brasileiros à dominação norte-americana, europeia, do ponto de vista tecnológico. Então, o Brasil, infelizmente, ele continua sendo um fazendão no século XXI, exportando apenas commodities em estado primário, né, em natura e por aí vai. Tá? Acho que é importante vocês analisarem isso. E aí, além dessa conversa aqui com vocês, eu mostro para vocês um pouquinho do que eu estou falando nesse slide que eu preparei para vocês. Tá? Então, está considerado tardio, né, comparado com os países centrais, Europa, Estados Unidos e Japão. O Brasil, junto com o México, Argentina, Índia e tigres asiáticos, são chamados de países recentemente industrializados. Esse conceito às vezes cai na prova, tá? Países recentemente industrializados, ou NPI. Tá? As nossas indústrias passaram a existir apenas a partir da primeira para a segunda metade do século XX. Se você quiser dividir o processo de industrialização do Brasil, você divide em 4 partes, tá? De 1500 a 1808, período de proibição. Ou seja, os portugueses proibiram qualquer tipo de manufatura no Brasil. 1808 a 1930, o período de implantação, com a chegada da família real, né, a abertura dos portos à Inglaterra, o Barão de Mauá, né, ali a segunda metade do século XIX, a entrada de capitais advindas com a exportação de café começam a ser empregados em outras áreas, principalmente com o fim do tráfico de escravos, tá? Com a entrada dos imigrantes também, que começaram a trazer conhecimentos da Europa, né, que já estava atravessando a primeira para a segunda revolução industrial. Então a imigração europeia
também é importante, né, para geração de uma mentalidade mais operária no Brasil, no final do século XIX e início do século XX. Tá? E nós vamos ter o período da Revolução Industrial Brasileira, que ela é marcada pelo governo Vargas, né? Eu acho que isso é muito importante, com a consolidação da Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, a, a, a Vale, né? O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, foram criações do governo Vargas e que, de fato, deram ao Brasil uma indústria de base. Indústria de base, galera, eu acho que é legal falar com vocês aqui dos 3 setores da economia. O setor primário é aquela indústria ligada às matérias-primas, mais próxima da natureza. Então, extrai matéria-prima e essa matéria-prima vai para um outro setor industrial que vai transformá-la ou num bem de produção, ou num bem de capital, ou num bem de consumo. Tá? O segundo setor, que é o setor industrial propriamente dito, ele tem essas 3 ramificações. Indústria de bens de produção são aquelas indústrias que transformam a matéria-prima bruta em placas metálicas, em outras matérias que vão ser utilizadas num outro ramo industrial. Então, é um bem de produção. É uma matéria-prima trabalhada, mas que ainda não está no estágio final de consumo. Indústria de bens de capitais. Indústria de bens de capitais, o próprio nome já diz. Eu estou produzindo algo que vai ser utilizado para gerar capital, para gerar dinheiro. Então, uma indústria que produz máquinas, uma indústria que produz motores, uma indústria que produz, enfim, produtos que serão utilizados por outras indústrias ou por outras pessoas para gerar capital, para produzir capitais. E, por fim, as indústrias de bens de consumo, que podem ser bens de consumo duráveis, né, carros, etc., ou não duráveis, embalagens, né, maquiagens, enfim. Estou citando alguns exemplos aqui de cabeça, mas tudo aquilo que dura pouco tempo, né, então não durável. E aqueles bens que uma bicicleta, um carro, né, são bens de consumo duráveis. Então, um celular, né, apesar de os celulares durarem pouco, né, hoje em dia, a gente pode dizer que eles são ainda considerados duráveis, tudo bem? E por fim, o terceiro setor, que é o setor de serviços, tá? Então, o setor de serviços são setores de venda, setores de assistência técnica, setores de educação, setores de saúde, setores de turismo, setores financeiros, toda a parte de negociação, toda a parte de suporte, né? Nós consideramos um setor, um terceiro setor, o setor de serviços, tá? Existem indústrias que conseguem fazer os 3 papéis ao mesmo tempo, né? Você imagina que a Volkswagen, ela consegue captar as matérias-primas do primeiro setor, transformar essa matéria-prima num bem de consumo, tá? E ela também consegue fazer o setor de venda, consegue também fazer o setor de financiamentos e tal. Então, tem várias indústrias que conseguem fazer as duas coisas. A Petrobras, por exemplo. A Petrobras é o primeiro setor, porque ela extrai o petróleo, né, do pré-sal, do fundo do mar. Ela transforma esse petróleo bruto em combustível, então ela é uma indústria de segundo setor, e ela também comercializa esse petróleo com os postos de gasolina e assim por diante. Então ela também faz o terceiro setor. Eu acho que é legal vocês terem essa visão das áreas da economia, porque isso pode também cair na prova de alguma forma. Tá? Dos anos de 1956 aos dias atuais, nós chamamos esse período de internacionalização. Por quê? Porque aqui chegam as indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis, que predominantemente não são nossas, né? São indústrias multinacionais. Então, o governo fornece infraestrutura, matéria-prima, mão de obra barata, isenção de impostos, e as indústrias multinacionais fornecem a tecnologia. Isso é um conceito de desenvolvimento dependente, né? Não há um desenvolvimento pleno do Brasil a partir do governo JK em diante, porque o Brasil fica na esteira das indústrias multinacionais. Então, eles vão usar a nossa matéria-prima, a nossa mão de obra barata, eles vão usar as nossas isenções de impostos, eles vão usar o nosso meio ambiente, a nossa natureza, e aqui ficam os problemas. Os lucros vão para os países centrais onde essas empresas têm sede, tudo bem? A ditadura militar, né, mais ou menos, ela mantém essa mesma linha do JK. Então, o Estado vai investir em infraestrutura em variados setores da economia e a gente vive uma combinação de de empresas nacionais, em geral, ligadas à indústria de base, e as indústrias transnacionais que são produtoras de áreas tecnológicas, né, dominando o nosso mercado. Com o fim da ditadura, galera, nós vamos ter
de forma geral, ah, assim, o retorno da democracia diante de uma crise econômica muito grande. Então, o Brasil passa por uma enorme crise de desemprego, tá? Uma enorme crise de inflação, e é considerado, os anos 80 são considerados uma década perdida. Do ponto de vista econômico, o Brasil se afundou. A ditadura militar, ela não fez nada pela distribuição de renda no Brasil, né? Muito pelo contrário. Os períodos de maior concentração de renda na história do país foi a ditadura militar, né? Poucas empresas ganhando dinheiro e a população ganhando salários miseráveis, pouquíssimo acesso à educação, pouquíssimo acesso ao nível superior, né? Não há uma formação de mão de obra qualificada no Brasil, como foi o caso do Japão, como foi o caso dos tigres asiáticos, né? E isso faz do Brasil até hoje uma economia muito precária e dependente. Tá? Os governos democráticos, né, pós-ditadura militar, nós temos que citar em especial do Collor para cá, né? Que de forma geral, Collor e Fernando Henrique são governos entreguistas, ou seja, vão privatizar as indústrias brasileiras. É aí que a gente começa a falar em desindustrialização do Brasil, porque há um projeto de controle orçamentário, controle de gastos fiscais, que é importante para qualquer país, só que o Brasil entrega empresas valiosíssimas como a Vale do Rio Doce, né, como a Companhia Siderúrgica Nacional, como as empresas de energia, que são empresas vitais para qualquer país, ainda mais um país do tamanho do Brasil, para as indústrias multinacionais. Então, os países, grupos estrangeiros compram as nossas empresas e essa privatização ela é feita com leilões extremamente fraudulentos, né, os valores extremamente abaixo dos valores reais. Não foram pagos nem os investimentos que nós fizemos nessas empresas, e você entrega na mão de meia dúzia aquilo que é do país inteiro. Então, isso é uma farsa, né? Essa ideia de que vou privatizar porque o governo é corrupto, né? É o típico discurso para o idiota perfeito, né? Como diz Gessé de Souza, porque você precisa profissionalizar a gestão, você precisa combater a corrupção, você precisa qualificar a sua mão de obra e fazer com que esses recursos sejam utilizados para gerar emprego no Brasil, né? E não para gerar lucros e remessas de lucros para os países estrangeiros. Então, entregando aquilo que é do país inteiro. É uma coisa que só maluco acredita que isso é bom, né? Ou, no caso, mentirosos, que é o caso da política brasileira, que é o caso da elite econômica brasileira. Essas privatizações por meio de leilões públicos, abertura de sua economia para os capitais internacionais. Com isso, houve um incremento da dependência econômica. Então, vejam, um aumento da dependência econômica do Brasil em relação aos países desenvolvidos. Tá? Durante os governos FHC e Lula, o Brasil consolidou sua democracia, né? E, de fato, no governo Lula, houve um crescimento econômico interessante. O Brasil, de 2002, 2003 para frente, começa a crescer na ordem de 3%, 4%, batendo 7,5% em 2011. Né? Então, assim, o governo Lula foi um governo que, de uma certa forma, se aproveitou do boom das commodities. Ou seja, petróleo, carne, soja, estava tudo em alta, e o Brasil ganhou muito dinheiro com isso. Tá? O Lula, de uma certa forma, repassou grande parte desse crescimento para os mais pobres, né? Tirou muita gente das condições de pobreza, inserindo essa população numa certa população de consumo, porque o salário mínimo teve aumento real no governo PT, e o salário mínimo, galera, garante o PIB. Por quê? Porque 70% do PIB de um país sai do consumo das famílias. Então, quando você passa a distribuir melhor a renda na mão dos trabalhadores do seu país, você aumenta, obviamente, o ganho, o incremento econômico do país, porque as pessoas começam a comprar mais comida, mais roupa, começam a fazer mais turismo, começam a estudar, e tudo isso vai gerar, obviamente, um crescimento econômico final real para o país. Não é à toa que os anos 2000 foram muito bons para todos os países emergentes e também para o Brasil. Tá? De 2011 para frente, eu só tenho tristeza para dizer para vocês, porque o primeiro governo Dilma foi uma tragédia, né, do ponto de vista econômico, porque estávamos em meio de uma crise nos Estados Unidos e o governo Dilma continuou gastando mais do que arrecadava, não preparou a economia brasileira. O governo PT, de certa forma, não mudou as estruturas de dominação do Brasil, né? A educação básica continuou muito ruim, a qualificação profissional, de forma geral, se manteve muito ruim, apesar do ProUni, da abertura para as universidades públicas, de forma geral, não há de fato uma ascensão social, cultural no país. As pessoas ficam muito mais presas ao consumo do que presas à questão cultural, intelectual, etc. e tal. E
a crise chegou, 2013, crise econômica, né? Fim da festa do petrodólar, das commodities e tal, e a oposição, né? A elite de direita do Brasil não aceita a quarta derrota consecutiva nas urnas em 2014 e surge então a Lava Jato e o projeto do golpe e o projeto de desmontar o país, que é o que está acontecendo até agora. Né? Nós estamos vendo as nossas empresas sendo leiloadas a preço de iates, né? E nada acontece porque o Brasil, infelizmente, é governado por grupos que nós sequer conhecemos, né? Muitas vezes as caras que dominam de fato o Brasil nem aparecem para nós nos noticiários. Os jornais ficam só expondo o espantalho, que é o político, né? Mas por trás do político tem o corruptor econômico, que é o cara que compra o Estado brasileiro e faz o Estado brasileiro entregar tudo que o Brasil tem para meia dúzia de capitalistas. E enquanto isso a gente fica aqui colocando a culpa na esquerda, na direita, no centro, no meio, no verde, no amarelo, no vermelho e por aí vai. Tá? E assim acaba a nossa aula. Tem alguns mapas aqui que eu acho que é legal vocês verem. Tá? Vejam os eixos de industrialização de São Paulo em 73. Gente, a região sudeste foi a região que mais se industrializou, né? Desde a era Vargas até o final da ditadura militar, em especial a ABC Paulista. E aqui vocês têm áreas predominantemente industriais, mais centrais de São Paulo, relativo equilíbrio setorial e predominantemente agrícola. E tudo isso ligado por importantes rodovias que hoje, né, com o Rodoanel, formam um grande centro logístico intermodal na região mais rica e mais industrializada do Brasil até hoje, que é a região de São Paulo. Aqui nós temos um mapa de 2016 com as empresas industriais do Brasil. Tá? Então, sempre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Agora há uma expansão para o Nordeste. De uma certa forma, nós temos lá a Zona Franca de Manaus, nós temos também algumas áreas industriais ligadas ao agronegócio na região centro-oeste e a região sul também sempre muito forte em termos de indústria. Tá? É legal vocês acompanharem, né? Então, o número de empresas industriais com 5 ou mais pessoas ocupadas, 60 mil, tá? 20 mil, 10 mil, 5 mil e 1.000. Tá? Então, a gente tem no Brasil hoje uma espacialização, uma redistribuição industrial que tem tirado indústrias da região sudeste e levado para outras regiões do Brasil. Tá? E esse mapa é muito legal, porque a gente fica achando, o Brasil não tem tecnopolo, tá? O Brasil tem tecnopolo, tá? Esse mapa vem para provar isso, é um mapa de 2013. Distribuição espacial de parques científicos e tecnológicos de universidades e institutos federais em 2013. Vocês estão vendo aí, em operação, em implantação, em projeto. Tá? É muito interessante vocês verem as universidades e institutos federais que cresceram muito no governo PT e estão espalhados hoje desenvolvendo tecnologia no Brasil, são os tecnopolos brasileiros. Tá? Infelizmente, nós estamos muito travados porque o governo brasileiro investe muito pouco em pesquisa, né? E nós ficamos muito travados por conta de investimento. Se nós fôssemos, né, como a Alemanha, como o Japão, a China, os Estados Unidos, que investem pesadamente em pesquisa, nós certamente estaríamos muito melhores do que estamos hoje. Distribuição dos parques científicos e tecnológicos. Então vejam que a região sudeste fica com 40%, seguido pelo sul com 37%, seguido pelo centro-oeste com 8,5%, possivelmente ligado ao agronegócio, da soja, da carne e tal, o Nordeste com 7,5% e o Norte com 5,3% de investimento nessa área de tecnologia e pesquisa. Ok, galera? E aqui, para encerrar nossa aula, eu vou mostrar para vocês o laboratório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INPE, que fica em São José dos Campos. São José dos Campos é um importante tecnopolo do Brasil, na região de São Paulo, né? Tem lá o ITA também, né, que é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, né, e o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá? Então, grande parte das universidades da região estão atreladas a esse tipo de tecnologia espacial, né, e outras áreas. Nós temos importantes polos industriais em São José dos Campos e tem bastante gente bem qualificada naquela região. Deveria ser uma realidade do Brasil, não só São José dos Campos. Esperamos que isso um dia melhore. Ok, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido a aula. Quem gostou do vídeo, curte, deixa um like, se inscreve no canal, indica para os amigos e até a próxima aula, galera. Obrigado. Valeu.